Pomba os 10 segredos de Abraão, a jornada de um homem que aprendeu a confiar nas promessas de Deus. Prólogo, o chamado no silêncio da noite. A lua brilhava sobre Ur dos Caldeus, iluminando as tendas de lã e as ruas empoeiradas da antiga cidade. Dentro de uma delas, um homem de barba grisalhente, vestindo um manto tecido à mão, olhava para o céu estrelado com olhos cheios de dúvidas. Seu nome era Abrão, mais tarde chamado Abraão, e naquela noite, algo dentro dele ardia como uma chama que não podia ser apagada. Deixa a tua terra, tua parentela e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. A voz havia ecoado em seu coração dias antes, clara como o som de um chifre ao amanhecer. Era Deus, o Criador dos céus, falando diretamente com ele. Mas como poderia Abraão, um homem comum, deixar tudo para trás e seguir uma promessa que parecia impossível? Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Era uma promessa grandiosa. Mas Abraão não tinha filhos. Sua esposa, Sara, era estéril. Como uma grande nação surgiria de um casal sem descendência? Ainda assim, algo em seu espírito sabia que aquela voz não mentia. Com um suspiro profundo, Abraão olhou para Sara, que dormia tranquilamente ao seu lado. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha uma escolha: confiar ou duvidar. E assim, com o primeiro raio de sol, ele deu o primeiro passo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a história da humanidade. Lista capítulo 1. O primeiro segredo, a obediência imediata. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11h08, asterisco. A caravana partiu ao amanhecer. Abraão, Sara, seu sobrinho Ló e todos os seus servos e rebanhos deixaram Ur rumo ao desconhecido. Não havia mapa, nem garantias, apenas a palavra de Deus. E se estivermos errados? Murmurava Ló, olhando para trás, onde a cidade de Ur se perdia no horizonte. Abraão não respondeu. Ele também sentia medo, mas algo mais forte o impulsionava: a obediência. Não uma obediência cega, mas uma confiança ativa naquele que havia falado. Segredo 1. Deus não abençoa a desobediência tardia. Ele honra quem age pela fé, mesmo sem ver o final. Ao chegarem a Siquém, em Canaã, Deus apareceu novamente. À tua descendência darei esta terra. Gênesis 12h07. Abraão construiu um altar. Não porque tudo estava claro, mas porque a obediência precede a bênção. Nascer do sol sobre montanhas capítulo 2, o segundo segredo, a adoração no meio da incerteza. Os dias se passaram, e a fome veio sobre a terra. Abraão, mais uma vez, teve que tomar uma decisão difícil: descer ao Egito, onde havia alimento. Dize que és minha irmã, para que me não matem por tua causa, pediu Abraão a Sara, com medo de que os egípcios, atraídos por sua beleza, o matassem. Foi um momento de fraqueza, um desvio em sua jornada de fé. E as consequências vieram: Faraó tomou Sara para seu harém, e Deus feriu sua casa com pragas até que a verdade viesse à tona. Segredo 2. A adoração verdadeira não depende das circunstâncias. Mesmo no erro, Abraão aprendeu que Deus é fiel, mas a desconfiança atrasa as promessas. Ao sair do Egito, envergonhado, Abraão entrou em Bet-El, o lugar da presença de Deus. Ali, ele reconstruiu o altar e chamou pelo nome do Senhor. Deus, ensina-me a confiar em ti, mesmo quando eu falhar. Espadas Cruzadas capítulo 3, o terceiro segredo, a coragem de lutar pelo que é justo. A paz durou pouco. Uma guerra irrompeu entre reis, e Ló, que havia se separado de Abraão e se estabelecido em Sodoma, foi capturado. Quando a notícia chegou, Abraão não hesitou. Armou seus 318 servos treinados e partiu para resgatar seu sobrinho. Não permitirei que o mal triunfe sobre os meus. Com uma estratégia ousada, Abraão derrotou os exércitos inimigos e libertou Ló, recuperando todos os bens roubados. Ao voltar, o rei de Salém, Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, o abençoou. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Gênesis 14h19. Segredo 3. Deus não nos chama para sermos passivos.
Às vezes, a promessa exige que lutemos não com nossas forças, mas com a coragem que vem dele. Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, reconhecendo que toda vitória vem de Deus. Estrela Cadente capítulo 4, o quarto segredo, a fé que vê o invisível. Anos se passaram, e a promessa de um filho ainda não se cumpria. Sara, impaciente, deu sua serva Agar a Abraão, seguindo o costume da época. Nasceu Ismael, mas não era o filho da promessa. Até que, uma noite, Deus levou Abraão para fora de sua tenda e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Gênesis 15:05. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Segredo 4. A fé não é esperar passivamente, mas ver com os olhos do coração o que Deus já declarou. Mesmo quando a lógica diz é impossível, a fé responde: para Deus, tudo é possível. Mas a prova maior ainda estava por vir. Fogo capítulo 5, o quinto segredo, a rendição total. Abraão. Eis-me aqui. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te direi. Gênesis 22:02. O coração de Abraão quase parou. Isaque, o filho da promessa, o herdeiro por quem ele esperou 25 anos, agora Deus pedia que o sacrificasse? Sara não sabia. Os servos ficaram para trás. Só Isaque, com sua inocência de criança, perguntava: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá, meu filho. Respondeu Abraão, com lágrimas nos olhos. No Monte Moriá, ele construiu o altar, amarrou Isaque e levantou a faca. Abraão. Abraão. Não estendas a mão sobre o moço. Um carneiro estava preso nos arbustos. Deus havia providenciado. Segredo 5. A verdadeira fé não segura nada com mais força do que segura Deus. Quando entregamos nosso Isaque, a nosso maior tesouro, ele nos devolve com bênçãos maiores. Deus jurou por si mesmo: Por que não me recusaste teu filho? Te abençoarei grandemente e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22:17. Casa com Jardim capítulo 6, o sexto segredo, a hospitalidade que atrai bênçãos. Anos depois, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, sob o calor do meio-dia, quando viu 3 homens se aproximando. Meu senhor, se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Gênesis 18:03. Ele correu, lavou seus pés, preparou um banquete com o melhor que tinha. Não sabia, mas aqueles homens eram anjos do Senhor, e um deles era o próprio Deus em forma humana. Segredo 6. A generosidade abre portas para o sobrenatural. Quando servimos com um coração puro, atraímos a presença de Deus. Foi ali que Deus reafirmou: Certamente voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, escondida na tenda, riu. Mas nada é impossível para Deus. Balança capítulo 7, o sétimo segredo, a intercessão que muda o destino. Antes de partirem, os anjos revelaram a Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídas por causa de sua maldade. Abraão, lembrando-se de Ló, que morava ali, intercedeu: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, pouparás a cidade? Deus respondeu: Se eu achar 50 justos, pouparei todo lugar por amor a eles. Abraão não parou. Baixou para 45, 40, 30, 20, 10. Não a destruirei por amor aos 10. Gênesis 18:32. Segredo 7. A oração persistente tem poder para mudar até os decretos divinos. Deus ouve quem clama pelos outros. Infelizmente, nem 10 justos foram encontrados. Ló foi salvo, mas as cidades foram consumidas pelo fogo. Coração partido capítulo 8, o oitavo segredo, a paciência na espera. Sara finalmente deu à luz Isaque, o filho da promessa. Riram-se de alegria, mas a prova não havia terminado. Agar e Ismael, agora adolescentes, começaram a zombar de Isaque. Sara, furiosa, exigiu que Abraão os expulsasse. Lança fora a serva e seu filho. Abraão ficou angustiado, mas Deus lhe disse:
não te pareça mal isto aos teus olhos, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21h12. Segredo 8. Deus cumpre suas promessas, mas às vezes precisamos deixar ir o que não faz parte do seu plano, mesmo que doa. Abraão deu pão e água a Agar e Ismael e os enviou embora. Mais tarde, Deus também os abençoou, fazendo de Ismael uma grande nação. Pomba capítulo 9. O nono segredo, há legado que transcende o tempo. Abraão envelheceu, mas sua missão não havia terminado. Ele precisava garantir que Isaque não se casasse com uma cananeia, mas com uma mulher que servisse ao mesmo Deus. Enviou seu servo Eliezer à terra de seus parentes, com uma oração. Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom sucesso e faze misericórdia a meu senhor Abraão. Gênesis 24h12. E Deus respondeu. Rebeca, uma jovem de coração nobre, aceitou ir com Eliezer. Quando Isaque a viu, a amou. Segredo 9. Um legado de fé não se constrói sozinho. Abraão ensinou sua família a buscar a Deus, garantindo que as promessas continuassem por gerações. Nuvem capítulo 10. O 10º segredo, a morte que é portal para a eternidade. Abraão viveu 175 anos. Quando sentiu que sua hora estava próxima, chamou Isaque e lhe passou a bênção. O Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai. Ele será contigo e abençoará-te e a tua descendência. Gênesis 24h07. E então, expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Gênesis 25:8. Mas a história de Abraão não terminou ali. Ele ainda vive, não apenas na memória, mas na eternidade, como pai da fé para todas as nações. Segredo 10. A verdadeira bênção não é o que deixamos na terra, mas o que levamos para o céu. Abraão não morreu, ele entrou na presença de Deus, onde as promessas se cumprem plenamente. Livro aberto epílogo, o que os 10 segredos de Abraão ensinam a nós hoje. 1. Obediência imediata, não espere tudo fazer sentido. Haja pela fé. 2. Adoração na incerteza, mesmo quando errar, volte-se para Deus. 3. Coragem para lutar, Deus nos chama para sermos ativos em nossa fé. 4. Fé que vê o invisível, creia no que Deus disse, não no que você vê. 5. Rendição total, que entregue a Deus até mesmo o que você mais ama. 6. Hospitalidade que atrai bênçãos, sirva com generosidade. 7. Intercessão que muda destinos, ore pelos outros com persistência. 8. Paciência na espera, Deus cumpre no tempo certo, não no nosso. 9. Legado que transcende, que ensine sua família a buscar a Deus. 10. Morte como portal, viva de forma que sua partida seja uma entrada na eternidade. Abraão não foi perfeito. Ele duvidou, errou, teve medos. Mas uma coisa ele fez melhor do que ninguém, confiou em Deus, mesmo quando não entendia. E hoje, você também pode ser um herdeiro das mesmas promessas. Se vocês são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3h29, asterisco. Que a sua jornada seja marcada pela mesma fé que moveu Abraão, uma fé que não apenas recebe promessas, mas as vive até o fim. Pomba fim. Diamante azul pequeno reflexão final. Qual dos 10 segredos de Abraão você precisa aplicar em sua vida hoje? Deus está esperando sua resposta de fé. O vento quente do deserto soprava sobre as tendas de Abraão, levantando redemoinhos de poeira que dançavam sob o sol poente. Sara, já idosa, observava o horizonte com os olhos úmidos, as mãos trêmulas apertando o tecido áspero de seu manto. Anos antes, ela havia rido quando os mensageiros anunciaram que dali a um ano teria um filho. Rira de incredulidade, de dor, de um cansaço que só quem espera décadas por uma promessa conhece. Mas agora, Isaque brincava aos pés dela, seus risos ecoando como música entre as dunas. A promessa havia se cumprido não no tempo dela, mas no de Deus. Abraão, sentado à entrada da tenda, observava o menino correr atrás de um cordeiro teimoso. Seu coração pesava com a lembrança do Monte Moriá, onde havia levantado o cutelo sobre o próprio filho, confiante de que, mesmo na morte, Deus ressuscitaria Isaque. Não era a lógica que o guiara naquele momento, mas uma certeza que ultrapassava o entendimento: se Deus prometeu, Ele cumprirá. E cumprirá.
O carneiro preso nos arbustos fora mais do que um substituto, fora um sinal de que a aliança era eterna, que a fidelidade de Deus não dependia da perfeição humana. Anos depois, quando a velhice curvou seus ombros e a morte se aproximou como um crepúsculo suave, Abraão chamou Isaque. Não para dar-lhe riquezas ou rebanhos, mas para transmitir algo mais valioso: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e jurou que esta terra daria à minha descendência, ele enviará o seu anjo adiante de ti. Não temas. Ele será contigo. Isaque ouviu, e nas entrelinhas daquelas palavras, entendeu que o legado não era de terra ou ouro, mas de uma fé que persistia além das dúvidas, dos erros, das noites sem respostas. Quando Abraão fechou os olhos pela última vez, não foi o peso da idade que o levou, mas a certeza de que estava apenas trocando a tenda terrestre por uma morada eterna. Sua partida não foi um adeus, mas uma entrada triunfal naquilo que sempre acreditara sem ver. Gerações depois, um homem chamado Paulo, escrevendo a uma igreja distante, lembraria daquele velho nômade: Abraão creu contra a esperança, na esperança, para que viesse a ser pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Romanos 4:18. A mesma fé que moveu Abraão ainda ecoava, não como uma relíquia do passado, mas como um convite vivo. E hoje, enquanto o sol se põe sobre cidades modernas e corações ainda inquietos, a pergunta não é se Deus cumpre suas promessas, ele sempre o faz, mas se haverá quem, como Abraão, escolha acreditar mesmo quando o deserto parece infinito. Que a sua vida seja uma resposta. Que a sua fé, mesmo tremula, seja suficiente para herdar não apenas promessas, mas a própria presença àquele que as faz. O vento soprava quente sobre as dunas, carregando o cheiro de terra seca e o murmúrio de histórias antigas. Abraão, agora velho, sentava-se à entrada da tenda, os dedos concavos pelo peso dos anos, mas os olhos ainda vivos como brasas sob cinzas. Sara, ao seu lado, tecia um manto com fios de lã escura, os dedos ágeis apesar das rugas. Entre eles, Isaque brincava na areia, rindo enquanto perseguia um carneiro jovem que fugia em círculos desajeitados. Não havia mais risos de escárnio quando falavam do filho. Os que outrora zombavam: Sara, a estéril, dará à luz? Agora se calavam ao ver o menino crescer forte como um broto no deserto. Mas Abraão sabia que a promessa não terminava ali. A voz que o chamara de Ur dos Caldeus ainda ressoava em seus sonhos, mais profunda que o silêncio da noite: olha para os céus e conta as estrelas, assim será a tua descendência. E ele acreditava. Não porque as evidências o comprovassem, o que era um filho e uma tenda contra o vasto nada que o cercava. Mas porque a fé, quando verdadeira, não precisa de provas. Ela é a prova. Uma tarde, enquanto Isaque dormia à sombra de uma tamargueira, Deus falou novamente. Não em trovões, nem em visões de fogo, mas na quietude que precede o crepúsculo: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. As palavras caíram como pedras no poço de seu peito. Abraão não discutiu. Não pediu explicações. Apenas acendeu o fogo sob a panela de cobre, preparou pães e encheu o odre de água. Quando Sara perguntou para onde ia, ele respondeu com voz firme: o menino e eu vamos adorar a Deus e voltaremos. 3 dias de caminho. 3 noites ouvindo o respiro de Isaque ao seu lado, sentindo o peso da faca na cintura, a lenha que o próprio filho carregava sem suspeitar. Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta do menino cortou o ar como uma lâmina. Abraão olhou para os céus, onde as nuvens se desfiavam em fios prateados. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando chegou ao lugar, quando amarrou Isaque sobre a pedra fria e ergueu a faca, tremendo não por medo, mas por amor, amor a Deus, amor ao filho, amor a uma promessa que parecia se desmanchar como fumaça, o anjo segurou sua mão. Não estendas a mão sobre o menino. Um carneiro, enroscado pelos chifres nos espinhos de um arbusto. Abraão ofereceu em lugar de Isaque, e quando o fogo consumiu a oferta, soube que não era o sangue do cordeiro que Deus queria, mas a disposição de um coração que não retém nada para si. Anos depois, quando Isaque já era homem e seus filhos, Jacó e Esaú, lutavam no ventre de Rebeca como 2 reinos em guerra, Abraão fecharia os olhos pela última vez. Não viu Canaã conquistada, nem o êxodo do Egito, nem o templo de Salomão. Mas viu, na escuridão que antecede a morte, as estrelas multiplicadas não como pontos de luz distantes, mas como rostos, vozes, uma descendência que se estendia além do tempo. E sorriu.
Porque a fé não é a certeza de que as coisas sairão como queremos, mas a confiança de que, no fim, tudo será como ele disse. Mesmo que tenhamos que esperar do outro lado da morte para ver